Boa noite, pessoal. O som está legal? Boa noite, como vão? Aí já temos quase 500 pessoas. São 20 horas em ponto. O som tá bom? Obrigado, meu amor. Minha esposa, Renata. Som ok, obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite, meu amigo Patrick. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Antes de aceitar os meus nobres colegas advogados, a qual eu denoto muito respeito, eu apenas vou dizer que aqui no meu Instagram eu primo pela democracia, tá? Eu nunca desligo. Artêmio, vou te chamar. Eu nunca desligo as notificações, tá? Porque aqui é um espaço de democracia. Não é só o que eu falo que é importante, porque eu sou um cliente como todos. O que vocês falam também é importante. Eu não tenho ligação com a GAS. A minha ligação é única e exclusivamente com meus contratos. Ponto. Não estou a serviço da GAS. Minha questão é, como advogado, ajudar na solução para que nós possamos receber o nosso dinheiro. Tá? Eu entendo que a GAS é uma empresa honesta, já falei isso nos meus vídeos. Eu entendo que a GAS tem um plano de negócios que nos liberta. Isso está tudo gravado nos meus vídeos. Tá? Mas eu não faço defesas brancas, chapa branca. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. O nobre colega, Dr. Reginaldo, uma pessoa que eu gosto muito e tenho muito respeito pela sua competência e experiência, no dia 8 de outubro colocou um vídeo pedindo que a GAS tivesse um rosto. No dia 10 de outubro eu coloquei também pedindo que a GAS tivesse um rosto. Nem sabia que ele tinha feito isso. Depois eu vi, eu falei, cara, eu não estou falando sozinho. Nós dois fomos muito criticados por isso. E hoje todo mundo quer que a GAS tenha um rosto. Então, às vezes o que critica-se hoje, amanhã pode ser diferente. Então, temos que ter democracia e escutar a todos. Escutar todo mundo, tá? As pessoas fizeram perguntas e eu coloquei aqui as perguntas para que a gente pudesse fazer a eles, tá? Para eles poderem responder como especialistas. Aqui no meu Instagram privado do meu escritório, tá? Eu vou escutar a todos. Eu sou um democrata, gosto da democracia, gosto do contraditório com respeito. Aqueles que não nos respeitam, tá? Não tem problema, ok? Mas se alguém escrever alguma coisa desrespeitosa ou criminosa, tá? Não esqueçam que a live é com 3 advogados, tá? A gente vai ver se for calúnia, difamação ou injúria, tá? Vai ser dado encaminhamento aos órgãos policiais. Tá? Eu não vou tirar o comentário porque eu nunca tirei. As pessoas podem se manifestar dentro das 4 linhas constitucional. Ok? Vou chamar os nossos convidados agora para eu poder apresentá-los. Artêmio. Caio. Não sei se eu estou conseguindo. Tudo bem, meu amigo? Artêmio, como vai, nobre colega? Caio, como vai, nobre colega? Meus queridos amigos, vocês conseguem me ouvir? Diga. O Artêmio, não, ele teu teve irmão não me não mandou solicitação. Tá. Ok. Antes de qualquer coisa, amigo. boa noite, doutor Artêmio Picanço. Boa noite, doutor Caio Santos. Colegas brilhantes nas suas atuações. Aqui é um espaço democrático. Aqui é um espaço que a gente não aceita desrespeito, calúnia, injúria e difamação. Aqui é um espaço de pessoas adultas, tá? Que sabem se comportar.
Tá? Falando isso, eu antes de qualquer coisa, eu quero ler só fazer um resumo para as pessoas quem são vocês. Tá? Quem são vocês? Já temos aí quase 2.000 pessoas. Tá? Dr. Artêmio Picanso, especialista em Direito, MBA em Gestão, formando líderes, gestor de crises, foi procurador jurídico da AGR, gerente de fiscalização do PROCON, assessor no Centro de Apoio ao Consumidor do Ministério Público de Goiás, presidente do Conselho de Usuários da Anatel. É o advogado especialista em empresas e finanças com foco em criptoativos, realizando assessoria preventiva na iniciativa privada no estado de Goiás, evitando a atuação dos órgãos de fiscalização. Membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás desde 2013. Possui MBA em Gestão Executiva em Liderança e Organizacional para Franklin. É isso aí mesmo. Não sei se eu falei com a pronúncia certa. Advogado. Esse aí era o meu escritório antigo, Picanso F. Braga, que agora, spoiler, daqui a pouco vai ser outro nome. Ok. Gestor financeiro de crises operando na Bovespa, que é a Bolsa de Valores, criptomoeda e demais ativos. Doutor Professor Caio Sanas, advogado na capital do estado de São Paulo, possui experiência com empresas que atuam na criptoeconomia, criptomoedas e tokens, MBA, né? Fusões e aquisições, joint venture, private equity, planejamento e reorganização societária e sucessório, dentre outros contratos empresariais. Já foi militar, com experiência em engenharia militar e coordenador de pós-graduação do Grupo Cogna. Possui mestrado em inovação tecnológica pela Universidade Federal de São Paulo, com concentração em gestão de inovação e processos de produtos tecnológicos baseados na tecnologia blockchain e contratos inteligentes. É professor de blockchain, smart contracts e criptoativos da Fundação Getúlio Vargas, Exame Academy e na Trevisan Escola de Negócios. Além disso, é professor de Direito Empresarial na rede LFG, de pós-graduação, e professor de Inovação Tecnológica e Blockchain com experiência em aulas no Instituto de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal de São Paulo, professor de Inovação no IDP de Brasília. Chega, né? Meu Deus, tem mais coisa aqui, mas eu já não... Não, tá bom, chega, tá ótimo. Chega, tá ótimo. pelo amor de Deus. Senhores, estamos aqui, tá, democraticamente, um cliente da GAS, um humilde cliente, única e exclusivamente cliente, sem nenhuma relação com a empresa, que apenas deu uma ideia, tá, baseado nos princípios democráticos de escutar especialistas. Tá? E eu sugeri nesta ideia que escutem, o verbo foi esse, escutar, tá? Especialistas na área para que se complemente, ok? Se complemente uma situação, tá? De resolução que a gente precisa na nossa empresa, que é a GAS, que são os clientes, tá? E para que a gente volte a receber o nosso valor de investimento, porque esse é o foco dos clientes e, acredito, o foco da empresa, voltar a pagar. Então, eu gostaria de abrir aí pedindo ao Dr. Artêmio, ao Dr. Caio, que fale algumas coisas antes de eu começar a fazer as perguntas dos clientes, por favor. Tá ruim ainda? Estou ouvindo muito bem. Pessoal, primeiro, boa noite. Muito obrigado por estar aqui falando com você, Jefferson. Um prazer. Foi um grande prazer também estar contigo lá em Brasília. Muita gente ainda para a minha festa. Meus clientes meus e por aí vai. De antemão, se alguém, porventura, algum dia, alguma data, se sentir ruim ainda. Teu áudio está ruim, Artêmio. Eu vou ver se eu entro. Tá. Você está funcionando ainda? Não sei o que está acontecendo. Será que é o fone? Ô, Jeff. Fala, Caio. Eu tô rindo aqui, o Couto perguntou, eu tô rindo porque tem uns comentários aqui de uns amigos aqui que estão me sacaneando, falando da minha barriga aqui. Então, assim, eu peço desculpa pela risada, entendeu? Mas, né, eu tô rindo desses palhaços aqui. Eu tô te escutando bem. Eu sabia. Eu tô te escutando bem. Tá, faz isso.
Bom, o meu tá tranquilo? O seu tá ótimo. Tá. Bom, pessoal, acho que enquanto o Artemio ele quer falar mais um pouco sobre, ele queria introduzir, conversando com vocês, mas aqui, basicamente, a minha análise ela é eminentemente acadêmica, é o que eu venho dando aula, que eu venho estudando dentro e fora do Brasil, sobre estruturação de negócios cripto, por que bloquear o dinheiro, é possível, não é ficar fazendo, eu ouvi vários comentários assim, falando, puxa, o mercado cripto paga mais de 10% ao mês. Paga, nós sabemos disso, né? Quem atua sabe. Tá ouvindo? Mas Tá bom aonde ou que tá estão ruim? os riscos? Aí, ó, chegou o Artemio. O Artemio ele quer introduzir aí, pessoal. Não, Vai pode lá. começar, a gente muda, não tem Não, vai problema. lá, vai lá que o seu é importante. Vai lá. Tá ouvindo? Vamos. Tá, bom, vamos lá. É seguinte, primeiro, de antemão, já estou aqui querendo falar para vocês, novamente, agradecer a oportunidade de estar falando, eu acho importantíssimo. Tudo na vida a gente ouviu os dois lados, e foi assim que eu fiz em Brasília, é assim que eu sou. Se porventura algum dia alguém se sentiu constrangido, se sentiu, não é ameaçada a palavra, mas chateado, aborrecido por coisas que eu disse, algo do gênero, uma postura diferente, me desculpem, estou aqui falando isso publicamente. Mais de 2.000 pessoas, não sabe lá quantas vamos atingir. Já fiz isso lá atrás, tá? Agora, uma coisa é certa, nós temos sempre que manter a coerência, tá? Coerência, essa é a palavra, e transparência. Erro, sou humano, todos erram, faz parte. Recebi um monte de palavras ali, de pessoas até indelicadas, para não falar outro tipo de coisa, desaforos. Eu sou ser humano, gente, eu não sou robô, tá? Mas dentro do ser humano, do Artemio, que hoje é engraçado isso, o Jefferson, quando começa a falar currículo, a gente começa a recapitular, mas antes disso tudo, o Artemio vendeu ioiô, o Artemio foi camelô, o Artemio foi atendente da Vivo, e hoje o Artemio é onde o Artemio está. Mas o Artemio ainda não é nada, porque o Artemio quer chegar muito mais à frente. E eu não estou aqui, e eu quero que vocês entendam o seguinte, a minha preocupação com o humano, com o ser humano, é de forma empática. Tenho todas as minhas ressalvas com relação a sistema bancário, sistema financeiro tradicional. Sou crítico quanto mais, você pode procurar em vídeos lá do início, quando não tinha nem estrutura disso, canal no YouTube, criticando o sistema financeiro tradicional, o sistema de quantitative easing, de impressão desenfreada de moedas. Sou da escola austríaca de economia, me considero assim. Entendo que quanto mais liberdade tivermos, melhor para o nosso mundo, para o Brasil. Me considero libertário, sei de todas as mazelas do Poder Judiciário, assim o falei, né? E é como um ator importante, uma pessoa indispensável à administração da justiça, como advogado, tenho o maior orgulho da minha profissão, falei isso em Brasília, lá na Câmara dos Deputados. Quando eu acho que alguma coisa está não da forma correta, porque, gente, eu sou desse estudo, eu estudei muito tempo, eu estudo muito tempo. Eu sou técnico. Tá? Eu não posso nutrir, eu acho que não cabe a nós profissionais da área de direito, muita passionalidade na demanda. Você tem que ter passionalidade e emoção para com o teu cliente. Você tem que cuidar do seu cliente. E o intuito hoje aqui é sistematicamente falar de algo relacionado a isso e responder as perguntas que foram me feitas. Artemio, você está mudando de tudo que você falou? Não. Eu penso exatamente as mesmas coisas. Eu não estou deixando de pensar o que eu imaginei. A única diferença é, quando conversei com o Wilson, foi o primeiro que eu tive a oportunidade de falar, o Wilson falou uma coisa muito certa, e a gente tem que receber feedback construtivo, e eu recebo muito bem isso. E aí eu quero também agradecer, eu vou falar o nome, Laura. Laura me deu um feedback. Doutor, o jeito que você está falando, o pessoal não está gostando. Wilson, Artemio, nem muito além, nem muito em cima, nem muito embaixo. Vamos equalizar. Ouvir, digerir, e estamos aqui. Agora, ponto houveram, e a gente vai estar aqui falando, eu fiz questão de trazer, pedir para a Jefferson convidar, o Jefferson teve a oportunidade de trazer Caio, porque Caio é uma das mentes mais brilhantes da área de blockchain do Brasil. Não é
só esse tanto de currículo, que a gente fica aqui quase uma monografia, meia hora falando disso aqui dele. Não. Além de ser um grande ser humano, o cara tem livros sobre isso. Mestre em tecnologia. Pô, eu sou menino nisso aí ainda, perto dele. Que E eu isso? queria, e quero muito que tragam e trouxesse ele, porque, o cara é professor. Ele entende do que eu entendo. Como é que surgiu isso? Acho que o Jefferson pode falar muito bem. Naquele dia, se a gente tivesse assim, raiva um do outro, gente, para que raios o Jefferson está aqui para falar, se me desmentir? Eu falei, Jefferson, vamos ficar no mesmo hotel, vamos se topar. No dia que aconteceu foi simples, foi tudo muito natural, aconteceu, fluiu. Fluiu como? Eu estava lá na bancada, liguei para ele, onde tu tá? Quando eu tinha desenrolado uns problemas que eu estava resolvendo com o Caio, aí eu via, ele estava do meu lado. E aí o pessoal até brincou, ele até brincou, não vai bater nele, não vai bater nele, ouça ele um pouquinho. E aí a gente conversa Eu vai, confesso, conversa vem. eu confesso que eu fiquei com medo de descer. Eu falei, Artemio, qualquer coisa eu não te conheço. Entendeu? A gente é só colega, entendeu? Mas, enfim, continue. E aí, Mas assim, o respeito entre as pessoas sempre prevalece com as sim, pessoas que são civilizadas. Quero agradecer ao deputado Áureo Ribeiro, que está na live nesse momento, exato, tá? E que abriu aquele espaço democraticamente para que a gente estivesse lá debatendo. Agradeço ao deputado. exato. Então, assim, e quando a gente começou a conversar, a discutir o caso da GAS, as pessoas me ouviram. Tinha muita gente que começou assim, com uma raiva de mim imensa. E também faço a minha meia-culpa, estou aqui fazendo novamente. Se eu falei alguma coisa que pode ter parecido jocoso, peço desculpas, estou aqui, sou homem para assumir o que eu faço e sou mais homem ainda para reconhecer o meu erro. A mudança acontece com o reconhecimento do erro. Mas isso não tira o que eu penso relacionado à estruturação e modelo de negócio, fria e tecnicamente. Agora, não vou ficar aqui, não vai ser palanque para a conversa de hoje, discutir o quê? Ah, fez isso de errado, essas conjecturas que eu tenho próprias. O que nós vamos pensar? É daqui para frente. O que pode ser feito de forma de Olhar para solução? frente. É de soluções. Soluções em que jeito? Dentro do que o direito nos permite, e o Caio vai poder falar nisso. Não quero deixar bem claro, não sou o salvador da pátria, não tenho essa pretensão, não existem pessoas que podem ser isso, ninguém pode ter e sofrer o endeusamento. Deus é uno, é único, é só Deus, e não sou Amém. Deus, tá? Então, assim, de antemão, só quero fazer essa finalização, vou Amém. passar a bola para o Caio. Mas, Obrigado novamente, obrigado a todos que estão aqui. Eu também, quando, se possível, a gente não tem um roteiro, a gente não chegou e falou assim, vamos fazer isso. Não, eu vou pegar o quê? Também, as perguntas que me fizeram, tentarei responder aqui, porque eu abri caixinha de perguntas e a ideia é essa, propositivo. Vamos para frente. então vamos começar, o Caio e Artemio. São perguntas que os clientes fizeram mais de 1000 perguntas e eu compilei nas mais importantes que eu queria que vocês, a gente debatesse. O que a gente vai falar aqui, nós somos advogados. Advogado pede, orienta, juiz decide. Né? Isso aí é importante que as pessoas, as quase 3.500 pessoas entendam isso. Então aqui são opiniões baseadas em estudo que podem levar a ajudar ou não. A ideia é escutar e aprender. A primeira pergunta que qualquer um dos dois pode responder. Tá? Depois vocês leem as perguntas que vocês receberam, mas eu acho que essa aqui mata 90% das perguntas. Vocês acham que é possível, baseado na tipificação do crime que está sendo imputado a GAS e seus sócios, que a empresa possa fazer um acordo em forma de TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, ou uma outra peça processual para voltar a pagar aos clientes e cumprir os contratos? É com vocês. Posso começar, Caio? Porque eu já tive essa vivência no Ministério Público, então eu acho que eu posso responder essa pergunta. E a pergunta é assim: entenda uma coisa que eu quero dizer daqui para frente. O Ministério Público é um órgão que ele espera o quê? Uma série
de situações para poder estabelecer esse tipo de termo. O nome é simples, termo de ajustamento de conduta. O que precisa? Que é a grande pergunta, que é o porquê, como fazer isso. O Ministério Público vai esperar o quê? Primeiro, o que ele está esperando do lado de lá? Que a empresa se manifeste apresentando, por exemplo, se ela faz a terceirização da atividade do trading, tá? Apresente quem são os traders. Porque ele quer saber, porque na relação de consumo, que era isso que existe, simples. De um lado tinha a empresa fazendo serviço de trading. De outro lado, terceirizando, melhor dizendo, os clientes / investidores, entre eles ligados, tinham um serviço prestado que caracterizava uma rentabilidade para o cliente. Ponto. Isso preenche a tríade consumerista. Posso falar isso com muita tranquilidade porque eu vivi, minha vida foi essa. Passei muito tempo nisso. Desde 2013 na Comissão de Consumidor da OAB, PROCON, coordenando o Estado de Goiás, e no Ministério Público de Apoio Operacional do Consumidor. E o MP espera o quê? Elemento, gente. A gente não faz coisa com intenção. A gente faz coisas com documentos. Faz coisas com planejamento, com plano de ação, com verdades, com a transparência. Primeiro, trading, tá? Bacana. O que tem que ter? Apresenta não, entre aspas, tá? Que me perdoem os mais técnicos, mas para a gente entender de uma forma, uma analogia, a nota de corretagem do trading que fazia essas atividades. Eu não estou dizendo que em criptomoedas você não consegue ganhar. Eu tenho holding de criptomoeda, eu sei como é a atividade em criptomoeda e o mercado de criptoativo. Tá? Mas você tem que apresentar, não é de qualquer jeito que funciona. Tá? Primeiro apresenta as notas mostrando ganho de capital, loss, perdas. Apresenta um portal da transparência, mostrando o que as atividades, como é que foi feito, entrei aqui, saí aqui, entrei tanto, fiz isso, está aqui, ponto. Mensalmente faz uma recorrência disso, uma estruturação nesse sentido. Terceiro, além disso tudo, o que ele está esperando para ver? Prova dos fundos. Porque isso eu vou continuar batendo na tecla. Até hoje, eu preciso, uma coisa é ordem de bloqueio, outra coisa é bloqueio efetivado, uma coisa é movimentação de 38 bilhões, que foi o que a empresa movimentou por anos, 44% da movimentação da empresa aconteceu nos últimos 12 meses, e ela precisa mostrar o quê? Prova dos fundos. Para quê? Visando o quê? Qual que é sempre a visão? Qual que é a ideia do negócio? O Ministério Público ele é legitimado, titulado do direito difuso e coletivo, segundo a nossa Constituição. Por isso que na audiência pública que tivemos, e o Auro Ribeiro lembra muito bem disso, se estiver aqui na live ainda, eu falei, faltou o membro do Ministério Público Federal. Mandava um assessor, como o Artemio um dia foi, porque isso era muito comum na minha época. Eu ia representando o órgão, várias vezes o fiz, várias vezes. Palestras que eu dei no Conselho Regional de Medicina Veterinária, e por aí vai. Tinha que ter um representante, porque ele é o titular do direito difuso e coletivo, ele é o legitimado, ele é o responsável por isso. Ponto. Tem que ter essa questão, tem que apresentar. Bacana. Por quê? Não adianta eu chegar lá e falar assim, libera. Libera como? Qual que é o intuito que você quer? Como é que você vai fazer isso? Qual que é a metodologia que você vai utilizar para a realização do pagamento dos clientes? Você vai pagar novamente pelo sistema bancário, que aí depois eu vou falar dessa minha crítica nisso, porque é o pior sistema. Você vai pagar por hash, uma blockchain, utilizando wallets, vai fazer um tutorial para o cliente? É isso. Então, assim, sim, a resposta é sim, e eu vou ver se o Caio complementa alguma coisa agora. Não é de qualquer jeito, como tudo na vida. Pois é, pois é. Vejo que é possível também, tá? Fazer um termo de ajuste de conduta. É importante que no mercado cripto nós temos um órgão que ele é multilateral, né? Um órgão formado por diversos estados, que é o Financial Act Task Force, tá? Que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, né? Por quê? Porque é um setor, é uma área que movimenta uma grande quantia em dinheiro e muitas das vezes isso pode ser utilizado para financiamento de terrorismo, financiamento de um monte de coisas ilegais. Portanto, esse GAFI, né, a Financial Act Task Force, ela reúne os Estados-membros e faz orientações para esse tipo de mercado. Pois bem,
O mercado cripto ele veio de uma forma muito abrupta, muito rápida, sem regulação nenhuma. No Brasil nós temos a instrução normativa, basicamente a instrução normativa 1888. No início, eu lembro que as exchanges de criptoativos tiveram problemas com os valores nas instituições financeiras, tiveram que se socorrer ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, para poder resolver esse tipo de problema. Pois bem, essas orientações do GAFI, eu não me surpreendo, não me surpreenderia que o membro do Ministério Público Federal solicitasse que ao menos a empresa cumprisse essas orientações, que são basicamente alguns deveres, tá? De diligência e de transparência. Tá? Diligência e transparência. Então, tem um site, tem termos de uso desse site, como que funciona a política de privacidade de dados neste site, tem um compliance envolvido, como que funciona as operações de vocês. Note, não pedem a estratégia de investimento, mas pedem o mínimo de informações para o investidor, sobretudo o pequeno investidor, ter noção de onde está indo o dinheiro dele. Nós havíamos conversado, inclusive, Dr. Jefferson, no nosso em Brasília, que a pessoa que quer cometer qualquer tipo de ilícito numa blockchain, essa pessoa de fato não conhece a tecnologia, porque ela fica registrada na tecnologia blockchain. Né? A tecnologia blockchain, portanto, você produz prova contra você mesmo. Está tudo ali, está tudo registrado, e isso é imutável. Né? Então, não duvido, é possível sim, um termo de ajuste de conduta, do meu ponto de vista, sim, mas lógico, isso não vem tão somente do Ministério Público, isso nós precisamos também que a empresa, que o representante da empresa e que aquelas pessoas que estão ali auxiliando essa empresa forneça também um tipo de política de retomada, né? Como que vai funcionar? Vai ter um compliance? Como que vai funcionar as operações? Puxa, eu recebo assim, uma pergunta que me mandaram. Ô Caio, o contrato de locação, de terceirização de criptoativos, isso por si só é crime? Óbvio que não é crime. Né? Inclusive, lá na instrução normativa 1888, lá até é possível você locar, né, criptoativos. Ok? No entanto, nós precisamos ter devidas cautelas nesse tipo de atividade. Tá? É um mercado novo. É um mercado que ainda não tem uma jurisprudência extremamente pacífica. É um mercado que os juízes, os promotores, os cartorários, os advogados ainda estão estudando, ainda estão buscando informações e ver como que podemos regular da melhor forma, protegendo o pequeno investidor. Né? Aonde está o seu dinheiro? Cadê o seu dinheiro? E se um dia a minha empresa quebrar? Aonde que está a liquidez desse dinheiro? São informações que, por exemplo, você que compra ações no mercado de valores imobiliários, de uma Petrobras da vida, enfim, de outra empresa, de companhia aberta, são informações que você possui dessas empresas. Mas não é um mercado regulado. Ok, não é um mercado regulado. Mas empresas que querem atuar e oferir ganhos, no meu ponto de vista, e aqui eu falo novamente, como professor, como estudante, como profissional, empresas que tendem a ter um compliance, empresas que tendem a ter deveres de diligência, de transparência, elas tendem a se adequar a um mercado, ainda que não seja regulado, mas demonstrando extremamente boa-fé e transparência das operações, tá? Repito, não tem nada a ver com a GAS. A GAS, não estou falando que ela não teve boa-fé, não estou falando nada disso, tá? Deixo isso muito claro para vocês. Eu estou falando que é possível isso fazer, só que isso depende não tão somente do Ministério Público, depende também das pessoas que queiram contribuir de dentro da empresa para que isso aconteça. Tá bom, Jefferson? Caio, só uma questão, por exemplo, algumas pessoas estão perguntando, gente, eu não vou desligar a live porque o princípio da democracia é o basilar, é constitucional, tá? Quem estiver incomodado é só dar um toque na tela que some, ok? Caio, por exemplo, vários clientes, e eu estou vendo as postagens, né? E estou pegando as coisas úteis, construtivas. Aquilo que não é construtivo, a gente não vai esquentar muito a cabeça. As pessoas estão perguntando, pô, e o banco, ele tem a obrigação de mostrar aonde está indo o dinheiro, onde que eles investem para entregar aquelas migalhas que eles nos entregam? Jeff, você pode repetir, porque picou aqui a pergunta? Os bancos, eles têm a obrigação também de mostrar
para os clientes aonde que eles mandam o dinheiro da gente para poder entregar aquelas migalhas que eles entregam? Não, o banco, ele não diz, né? Então, o dinheiro, né? O dinheiro escriturário que está lá, né? Do banco, quando você entra no aplicativo e você torce para ter lá aquele dinheiro, ele não fala para quem que ele emprestou. E nós sabemos que ele pegou esse dinheiro e ele emprestou esse dinheiro, né? É uma atividade típica de banco. Mas todo momento que você entra, você tem um extrato bancário. Toda informação que você pede em relação ao seu recurso que está ali, você tem. Se você quiser sacar, lógico, a depender do valor, isso vai demorar alguns dias úteis. Se você quiser transferir para alguém, você consegue transferir. Se você quiser tirar naquele momento, você consegue. Você tem essa liberdade com o seu dinheiro, tá? As empresas, do ponto de vista que queira fazer isso daí, lógico, vai ter tem um período de carência, e aí vai depender do modelo de negócio em que você não pode sacar esse dinheiro. Se demorar um tempo, você vai ter um deságio desse dinheiro, você vai pagar uma multa em relação a esse dinheiro. Mas, repito, se as pessoas querem atuar dentro desse mercado, no meu ponto de vista, que seria a diligência, por exemplo, a empresa tem um aplicativo em que tem ali o seu saldo em dinheiro. Quanto que você tem? Olha, o Jefferson colocou aqui, exemplo, 10 mil reais. Agora esse dinheiro dele está rendendo tanto para ele por mês, está aqui. As transações que foram feitas com isso daqui. Ou então apenas o rendimento dele dentro de um aplicativo. Acho que isso poderia, né, mitigar alguns riscos. Artemio, quer acrescentar algo? Sim. Bom, pessoal, o banco tem alguns indexadores que são obrigações legais que tem, principalmente chamado índice de Basileia e índice de imobilização. Isso tem que ser fornecido para mostrar o quê? Qual que é o capital que a empresa, o banco, a instituição financeira possui sobre isso, tá? Quanto que ele tem de disponibilidade de liquidez para fazer. Agora, não adianta a gente ficar questionando isso, porque isso é uma mácula do sistema global, né? Desde o Tratado de Bretton Woods, que acabou com a paridade do ouro em reserva, em lastro, que não existe mais. A relação hoje é simplesmente de fidúcia. E a política econômica pós-crise de 2008, ela veio com a política de quantitative easing, que em síntese, tá? Imprime-se, dá aquela bazucada de dinheiro, de dólar emitido no mercado com simplesmente a relação de fidúcia. O que isso acarreta no mercado? Consequentemente, aí para o cenário de hiperinflação, que é o que nós estamos vivendo nos dias odiernos atualmente. Ponto. Tá? Não à toa que nós vimos um absurdo do aumento de dólar, um absurdo no aumento das compras, a gente não consegue mais comprar e a título de informação, nosso poder de compra caiu em 85% desde o advento do Plano Real. Então, quem é milionário hoje tem mais ou menos 150.094. Agora, ponto fato é. A gente está falando, quando a gente fala disso, de prova de valor, né, prova de atividade, eu não estou questionando. Eu não estou, igual o Caio bem falou, não significa eu dar ali o meu segredo. É uma coisa singela que todo mercado, e aí sim, tradicional e não ortodoxo, que é o mercado de cripto, tem, que é o quê? A prova que aquela atividade foi feita. Por quê? Em sendo uma relação de consumo, como nós já bem explicamos, existe o quê? A necessidade de acatamento da Lei 8.078, especialmente em seu artigo 31, em que fala que a informação é precisa, clara, adequada e ostensiva. Não sou eu que disse, é uma lei de 1990. Tá? Tem que ter isso. Por quê? Hoje a gente pode ver, principalmente com cenários de casos desses da AGS mesmo, que muitas pessoas pegaram dinheiro emprestado das instituições financeiras, nós estamos vendo a questão do superendividamento, que é uma tônica muito forte, retumbante no Código de Defesa do Consumidor, que aí a gente pode falar aí de diversos profissionais, Bruno Miragem falando muito bem disso, Cláudio Lima Marques falando muito bem disso, doutrinadores do direito. Então, assim, ponto. Tá? Agora, as pessoas têm que entender uma coisa que eu acho que é importante. Veja o seguinte, vamos pensar na estruturação do negócio como aconteceu. É isso que eu quero só falar para vocês. Entrou por banco, saiu por banco.
emitiu-se promissória. Ponto. Qual que era o core business da empresa? Trading em criptoativos. Bacana. Mas se a minha entrada foi pelo sistema financeiro tradicional, todos os regramentos inerentes àquele sistema financeiro tradicional, de forma colateral, encaixam-se aqui. Tá? E o que acontece? Diferente seria, e aí eu vou deixar até o Caio para falar desse teste, que você fala bem melhor do que eu sobre isso. Eu já vi você falando, eu nunca decoro o nome. A CVM é o teste ROI. A CVM ela já se manifestou em casos análogos precedentes anteriores sobre questões relacionadas a valor mobiliário. Tá? Então, quer dizer, o que necessitaria? Entendo, em existindo um compliance da empresa, estava construindo. Gente, a intenção é uma coisa, a ação é outra. Ação resolve problema, intenção não resolve nada. Tá? E eu quero só que você fale, Caio, com relação a esse teste ROI, como é que a CVM visualiza, vislumbra, para a gente falar exatamente disso, do valor mobiliário, que a gente está entrando no cerne e o core business da empresa. Por favor. Claro, claro. Pessoal, alguns instrumentos financeiros podem ser considerados como valor mobiliário. Isso está lá no artigo 2º, tá? Quem gosta de anotar, da Lei 6385 de 76, que é a lei que regula aí a própria Comissão de Valores Mobiliários, tá? Pois bem, quando inseriram no artigo 2º o inciso 9, lá colocaram um contrato coletivo de investimento. Esse contrato coletivo de investimento, ele teve origem num caso famoso norte-americano, que é a SEC, né, da Security Exchange Commission, contra o Huawei, em que fez ali, era uma questão de fazendas de laranja, enfim. Pois bem, alguns requisitos, quando cumpridos em leis, independentemente do instrumento financeiro, se for enquadrado no inciso 9 do artigo 2º da Lei 6385 de 76, bom, este ativo está sob a égide, está sob a fiscalização da CVM. E isso está lá no artigo 2º da lei. Pois bem, primeiro, contrato coletivo de investimento. Quando ofertado publicamente, primeiro requisito. Então, quando ele é ofertado... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos ouvindo, então beleza. Então, quando um ativo ele é ofertado... O Caio está picotando, tá? Está picotando, ele saiu. Doutor Artêmio, enquanto eu vou continuar isso. Pode deixar. Enquanto ele eu continuo daí. Eu continuo deixa eu só fazer uma questão que está todo mundo perguntando, tá? A GAS, tá? Sempre pagou o pessoal, tá certo? Bom. Sim. Isso é incontroverso. Sim. Nós somos advogados, ok? Sim. Nós vamos ver aqui, eu acho que tá tudo bem. Está tudo bem? A live está travada? Não, tá normal para mim. Vamos ver se volta. Tô te ouvindo perfeito. Então, o que o pessoal está perguntando, e é uma pergunta minha também. Tá? Várias empresas, você é um especialista em questão de golpes financeiros, várias empresas deram golpe, lesou todo mundo. Várias empresas, certo? E essas pessoas não estão presas. Por que o doutor acha que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, no caso da GAS, que não lesou ninguém, tá? Não foi intimado para ele prestar a declaração, não foi intimado para mostrar o que eles estavam fazendo? Por que esse ato tão brutal que no final foi o que prejudicou os clientes que estavam recebendo? O que o doutor analisa em relação a isso? Bom, primeiro é o seguinte, o poder público, felizmente ou infelizmente, ele tem essa legitimidade, essa possibilidade, ele tem esse poder de polícia, principalmente, tá? Para fazê-lo. Eu lembro vou fazer uma analogia, quando eu fui gerente do Procon. Eu poderia simplesmente, se você chega e vê alguma coisa que está errado
enquanto servidor público, e você não o faz, não toma as atitudes que deva tomar, por exemplo, quando eu encontrava ali um alimento impróprio para o consumo, caracterizado no artigo 18, parágrafo 6º, inciso 3º da Lei 8.038, eu não poderia simplesmente fechar meus olhos, eu tinha que, infelizmente, realizar o auto de infração, porque senão eu estaria prevaricando. Isso é crime. Tá? Auto de infração que dá direito à defesa. Que dá direito à defesa, por óbvio. Tem todo o processo administrativo sobre isso. Como é que funciona essa internalização junto à CVM? Tá? Como é que funciona hoje? E foi isso que eu falei também lá na audiência pública, eu falei algo nesse sentido. Tem que partir, a gente precisa dessa questão da regulação, sim, para a gente não ficar na sensação do tipo, para onde vai? Para onde vai? Só que, novamente, se o modelo tivesse estruturado em cripto, em blockchain, caberia todas essas ressalvas de valor imobiliário. Segundo, o que aconteceu, o fato é o seguinte, como é que se originou isso, ao meu sentir, eu não estou aqui querendo impor minha opinião. Primeiro, o CEO, o Gladstone, ele teve alguns alertas. Alertas em que sentido? A Foxbit, se eu não me engano, foi essa empresa mesmo, do João Canhada, ela, em razão do que o Caio já explicou, porque a gente, é uma obrigação da Exchange fazer isso, existe um protocolo chamado QIT, que é Know Your Transaction, saiba a origem das transações. E o QIC, que é o Know Your Customer, conheça seu cliente, eles têm que implantar isso. Justamente porque há necessidade e obrigações legais com o COAF e o GAFI, que o Caio já falou, que são órgãos sugestivos e que seguem. Chegou-se, fato é que, chegou-se ao Gladstone e solicitou-se a origem dos fundos, não porque a Foxbit quer saber por que onde está isso. É uma obrigação dela enquanto exchange. Agora, se ele não queria que isso acontecesse, ora, por que utilizou a exchange centralizada? Se é exchange centralizada, amigo, você segue essas regras. Exchanges descentralizadas, que nós chamamos de DEX, aí ele poderia falar assim, vai para lá. Não tem tanto isso. É mais livre o mercado, é mais o Bitcoin na sua essência, na sua pureza. Tá? Mas utilizou-se, optou-se, não sei qual a razão, e aí também não me cabe aqui julgar nada, qual a razão de ter escolhido uma exchange centralizada. Escolhendo uma exchange centralizada em que há movimentação financeira por transações bancárias que entram ali por meio de dinheiro, quando não se sabe a origem, ela tem que perguntar. E perguntou-se. Isso é um fato. O que aconteceu? Não conseguiu a comprovação da origem. Chegou a exchange ao ponto limítrofe de fechamento da conta, porque ela tem uma regra. Você está numa iniciativa privada, você tem regra do jogo, você tem política de uso e termo de uso, que a exchange pode determinar e delimitar para se precaver e se calçar e não ter um problema futuro. Aconteceu isso. O que ocorreu dali sucessivamente? A minha ótica foi pelo caminho mais rápido, mais fácil. Foi para outra exchange. E o que começou? Reporte ao COAF, pelo mesmo motivo. O que caberia naquela época, se eu não estiver enganado, meados de 2016, posso estar errado, tá, essa data, mas naquela época o alerta foi dado, do tipo, não está indo muito bem, você precisa organizar a casa, chegou ao ponto de perder a conta. Isso aconteceu não só com a exchange, foi uma represália de banco, muito no mercado cripto em 2017, 2018. Sim, isso aconteceu. Tanto que motivou várias ações. E perderam, muitos bancos perderam depois. Só que as exchanges que começaram esse movimento. Por quê? Porque é uma obrigação legal. Porque tem que fazer. Porque se elas não fazem, elas são coniventes e elas que respondem. Por quê? Na cadeia de consumo, o que é a cadeia de consumo? Exemplo. Esse celular aqui, vamos supor que eu comprei no Mercado Livre. Você comprou de mim, Jefferson, no Mercado Livre. Tá? E eu não lhe entrego o celular. Por alguma razão. De quem é a responsabilidade? Posso acionar. O Jefferson poderia acionar o Artemio e o Mercado Livre. Na cadeia de consumo, todos os atores que concorrem nela respondem de forma solidária
que quer dizer sem comportar benefício de ordem. Então houve uma sucessiva falha nessa estruturação do modelo. Uma empresa como a JS, da capilaridade que ela estava, ela tinha, não era uma faculdade, ela tinha uma obrigação de ter um compliance, um advogado societário, no mínimo, forte, para organizar a casa. E, óbvio, pagar, eventualmente, parecer de advogado especialista para estruturar o negócio em moldes criptos, em molde de criptomoeda. Por quê? Se a atividade é cripto, fique em cripto, amigo. Tem como estruturar, nós estamos aqui falando na live justamente disso. Existem maneiras? Existem maneiras. Como é que poderia ser feito também? Vai à CVM, existe uma coisa chamada sandbox regulatório. Tem portaria de instauração sobre isso, que você apresenta o seu modelo de negócio, a CVM dá uma resposta sobre isso. O que poderia ser feito? Consultas recorrentes. Não é ir lá e fazer uma vez e tchau, esqueceu. Gente, CVM tem superintendência, tem cargos que são trocados de acordo com a eleição com parte política, isso é óbvio. Então, às vezes, um superintendente tem uma linha de direcionamento e de condução do órgão. Cabe à iniciativa privada, de forma constante, em respeito à fidúcia dos clientes, fazer isso de forma recorrente. Olha, o que a gente chama muito isso de autoflagelação? O que seria isso? Eu próprio me autodenuncio, testando o meu modelo de negócio, esperando o regulador. Isso. Podemos aqui discutir se foi a melhor saída ter feito isso. Mas ter feito um stop order, parar da publicidade, não acontecia publicidade, alguém vai questionar que não foi contrato de investimento coletivo porque não tinha marketing. Mas isso eu não quero ver, eu não vejo nesse ponto como a melhor forma. É como o Caio falou. Política, um disclaimer, um termo de uso, colocar tudo isso, boas práticas. Fez isso, não fez. Agora é daqui para frente. Sim, mas doutor, para a gente, até para o pessoal entender, mas eu, por exemplo, como advogado, tá? Se eu não fosse cliente da GAS, tá? Eu iria olhar essa situação e pensar assim, mas eles não foram intimados para responder, eles não tinham lesado ninguém até então. Uma coisa são as empresas que lesam, os clientes vão até a delegacia ou o Ministério Público de Direito, a polícia vai e prende o camarada, ok? Beleza. Lesão, ação. Não houve lesão. A minha questão para os nobres doutores, até que tem um professor e um mega especialista. A minha questão e com um advogado aqui de Cabo Frio, um advogado de Cabo Frio. A minha questão vocês entendem como eu que deveria haver uma notificação primeiro para que a empresa comparecesse para responder à ação antes desse ato brutal de prisão e bloqueio total das contas em uma empresa que realmente não lesou ninguém? Seria essa? Esse é o meu entendimento. Não sei se é o de vocês. Ô Jefferson, eu sou uma pessoa extremamente abolicionista. Então, para mim, a prisão ela não corrige ninguém. Eu já penso assim, a última racho sempre. Para mim, a prisão ela não resolve o problema da sociedade. Eu penso assim, esse é o primeiro ponto, tá? Então, assim, de fato, falaram da Uniswap, né? Aqui. A SEC notificou a Uniswap primeiro, né? Security Exchange Commission notificou, descobriu quem é o CEO da Uniswap e notificou ele para poder justificar essa questão. No meu ponto de vista, não estou dentro dos autos, não sou advogado dele, tá? Não estou dentro dos autos para poder comentar como advogado, mas eu vou comentar como professor, enfim. Que teria que ter, sim, ali os elementos do Código de Processo Penal para poder pedir a prisão preventiva de alguém, para poder converter eventual prisão em flagrante em prisão preventiva, tem lá os requisitos do próprio Código de Processo Penal. Então, puxa, vai ferir a ordem pública, tem algum risco de prejudicar as investigações. Pois bem, deveria, né? No meu ponto de vista, eu não acredito que prisão resolveria esse problema. E hoje em dia nós já estamos muito avançados, né? Com tornozeleira eletrônica, enfim, a gente conversou sobre isso em Brasília, né? Existem meios alternativos cautelares e não a prisão,
que não a prisão. Sim, foi falado isso. Naquela Então, a oportunidade prisão, para falou. mim, é... E além disso tudo, tem o quê? A lei de liberdade econômica. Que é o quê? Ela tem que fazer a preservação do negócio, da função social da empresa. Tá? Isso sim, ok. São uma coisa assim. Tá? Eu acho que poderia ter sido feita de uma outra condução, ok. Notifica tudo. Mas assim, novamente, não estou aqui dizendo, simples, que a empresa está totalmente certa. Ela poderia ter seguido outro caminho. Claro. Então, assim, esse é um ponto. Agora, eu não acho que o meio mais brutal, vamos supor, fechando uma coisa... Gente, se eu gostasse tanto exatamente de ir lá e fechar e multar as pessoas, que era o que eu fazia, eu não teria saído. Acho que ninguém em sã consciência pede exoneração de um serviço público se você acha que compactua com aquilo na integralidade. Cada um procura o que deve ser feito. Agora, a gente não pode, novamente, os clientes não foram lesados. Ok. Isso aí é inconteste. O que foi feito de fantástico, isso eu falei para você, e fala aqui. Disseminou-se a ideia que o cliente precisa conhecer o mercado de criptomoeda. Isso foi fantástico. Isso não se tira. Isso não se tira. Porque é um mercado que muda vidas. É um mercado animal. Desculpa aqui a palavra. Tá? Só que tem que estruturar. Tem que ter sido a falha, ao meu sentir. Se é cripto, fica cripto, amigo. Agora, não adianta a gente ficar aqui hoje e não tem essa intenção. O que aconteceu? O que aconteceu? Qual foi o motivo? Não. É daqui para frente. O que pode ser feito? O que eu acho que é um modelo? Eu acho que é essa discussão propositiva com soluções que é melhor. O que está feito, está feito. Tem que organizar a casa? É óbvio. É óbvio. Porque não chegou nesse ponto também, gente. A gente não pode ser leviano de achar assim. Os órgãos tiveram toda uma conspiração. Não existe isso. De conspiração total de tudo. É o que eu acho. Chegou por algum motivo. Tá, o que vamos fazer daqui para frente? Pensando na empresa? Não, pensando nos clientes. Que o dinheiro é dos clientes. O dinheiro, a empresa não existe sem cliente, nenhuma empresa. O principal ativo é os clientes. Eu falo, eu tenho um monte de patrão, que são meus clientes. Eu também. Doutores, por exemplo, né, a minha ideia, tá? Vocês, caso a GAS Consultoria e Tecnologia Limitada quisesse ouvir vocês, os especialistas, tá? Vocês aceitariam falar com eles? E isso criaria alguma questão ética pelos processos que o doutor Artêmio já tem? Sim, eu vejo no seguinte aspecto. Parte ética de processo. Eu já tenho muito processo, é óbvio. Não posso, sou vedado em ser advogado da empresa e não tenho essa intenção. Tá? O que eu estou aqui construindo para vocês e falando para vocês é simplesmente do que com uma pessoa que estuda isso, que vive disso. Tá? Tentando auxiliar. Parecer não é vinculativo, é sugestivo. Mas eu acho que qualquer advogado, e eu acho que o colega também, meu amigo Jefferson e Caio, qualquer advogado para assumir qualquer coisa, ele tem que ter alguns requisitos. Ele tem que ter alguma imposição da parte dele. Qual que é o requisito do advogado? Simples. Ele é o patrono, ele é o técnico. Você discute com o teu técnico, você vai no médico, você vai discutir como é que ele vai operar? Não, você vai lá e simplesmente se entrega. Você tem que confiar no teu profissional. Tem que ter carta branca para o cara poder agir. Segundo, a empresa tem que apresentar para o advogado e para o advogado e médico não se mente. Você tem que apresentar, abrir a caixa preta. Ponto. Porque como é que ele vai defender ou fazer um parecer ou dar alguma ideia de negócio? Desculpa. Se ele simplesmente não conhece todas as nuances, todas as características, tudo que aconteceu, você precisa abrir, ser franco. Franqueza e transparência nunca é demais. Tá? Terceiro, tem que haver um acatamento. Um acatamento por quê? Porque esse cara tá ali por alguma razão, tem que seguir, tem que fluir. E, gente, o que me preocupa, e eu falo assim, até agora, a gente está falando aí de quase uma hora, e hoje é dia 3 de novembro. Foi dia 25 de agosto, o dia que aconteceu tudo. Nós estamos há quase 70 dias. 70 dias em que a única discussão que acontece, que eu estou vendo, tá? Vocês têm todo o direito de discordar. É da soltura, do HC, prorrogação de prazo, nova audiência. Não tem o rosto
de alguém, não estou falando que é o meu esse rosto não, tá? Não tem nenhum plano de estruturação da empresa para os clientes, que são seu maior ativo. Não tem nada que está sendo feito junto ao Ministério Público, porque, gente, a Justiça tem um princípio da inércia jurisdicional. Ela só faz algo provocada. Ela não faz nada por ela não vai. E assim, é tudo moroso, é tudo lento. A gente precisa educar o Poder Judiciário. Eu falei isso lá. Imagina, você tem que ir lá, sentar, explicar para o magistrado exatamente, fazer um memorial, apresentar para ele o que é essa tecnologia. O Caio sabe das alguras que a gente enfrenta, todo o trabalho que é isso. Porque o Poder Judiciário ainda não entende muito o que é isso. Por quê? Porque é tudo, entre aspas, novo, por mais que esteja aí uma década. Nós estamos em discussão disso hoje no Brasil, recente. O projeto ficou encaixotado desde 2015. Lá, a PL, foi aparecer agora, novamente. Então, assim, tem que ter esses requisitos, isso é para qualquer advogado. E o que me preocupou, eu não posso deixar de falar. Gente, o doutor Nabor é um cara de um quilate do tamanho do mundo. E o doutor Nélio também. Mas esses dois caras, quando o doutor Nabor saiu, geralmente, a minha opinião, tá? Advogado abandona cliente em duas circunstâncias. Incompatibilidade de interesse, o cliente não segue o que o advogado fala, não é aquele que a gente chama cliente não colaborativo, ou não há a contraprestação pecuniária dos honorários. Mas isso aqui é o pior, é o menor dos problemas. Artêmio, você me permite te interromper um negócio? Por favor, meu irmão. Porque tem um pessoal falando em relação a desbloqueio, em relação a isso, eu acho que é importante dizer um negócio. Pessoal, o Brasil, notem vocês um negócio que eu quero falar para vocês aqui. O Brasil, no ranking do Banco Mundial, tá, do Doing Business, fazendo negócios lá, o Brasil, de 190 economias, está em 127. Ok? Por quê? Uma das coisas é insegurança jurídica. Ninguém consegue hoje garantir o que o Poder Judiciário vai falar. É impossível, porque você não consegue prever o passado. Não tem como. Cada juiz pensa de um jeito. Cada juiz tem a sua própria decisão, a sua formação enquanto pessoa, enquanto jurista. Se isso é bom, se isso é ruim, é a construção da nossa sociedade, né? Desde a Revolução Francesa, que foi nomeado lá, o Estado que vai aplicar a lei, né? Ele vai dizer, o juiz vai dizer o direito. Então nós precisamos, não tem como. Se eu, Caio, enquanto professor, falar para vocês, ele vai liberar o dinheiro, não tem como eu dizer isso. É impossível, porque eu não sei como está a cabeça do juiz. Não adianta fazer um monte de pedido, explicar, ensinar o juiz, se o juiz não liberar. Vocês exatamente. Entendem? Então, é essa a questão. E não é rápido, né, Caio? É importante falar assim, eu estou vendo aqui essas perguntas. Artemio, vai liberar esse ano? Impossível, gente. Juridicamente é impossível. Um dia eu estou ficar aqui falando... É uma coisa que eu falo assim... Vocês podem me falar qualquer coisa de mim. Menos que eu sou franco. Menos isso. Pode ser as palavras não serem utilizadas da forma mais branda. Pode alguns acharem que foi áspero. Mas eu não fico enrolando. Eu não gosto disso. Não é do meu feitio. Poder Judiciário é demorado. A gente vai entrar aí no recesso, mas a gente precisa dar o pontapé. É o que eu acho. O pontapé tem que ser dado. Não é só focar na empresa. E aí vamos falar tecnicamente. Dinheiro está aqui. Gladson solto. Vamos pensar que isso acontece. Tá? E eu até estou falando aqui publicamente. Queria que acontecesse. Porque a gente tirava qualquer dúvida que tivesse. Por quê? Mas só que as coisas não podem acontecer de qualquer jeito. Dinheiro está aqui, está na hard wallet. Onde que você liquida isso aqui? Em criptomoeda. Simples. Ou num peer-to-peer, que é a essência do BTC, ou em uma exchange. Quando a empresa como a AGS, que tinha uma movimentação brutal, volumes estratosféricos, precisam de exchanges com volumes globais para poder liquidar, porque para vender alguém tem que comprar. Isso é a regra do mercado básico. E se ele fizer o próximo passo errôneo, isso pode chegar a ter um bloqueio lá fora. Por quê? É normal. Aconteceu. Porque essas exchanges onde estão sitiadas, e o Brasil,
são signatários de tratados e convenções internacionais de matéria de reciprocidade em área criminal, entre outras matérias. Existem protocolos anti-money laundering, existem protocolos de QIC. Por exemplo, Binance, que é a maior global, se vocês forem olhar lá, vocês não conseguem fazer transação muito alta, volume alto, se não tiver o QIC, que é apresentar seus dados pessoais. Esse é um ônus da exchange centralizada. Você não quer passar por isso, meu amigo? Vá para a exchange descentralizada, vai para as DEX, que a gente fala. Tem um mundo para fazer isso. Só que, felizmente ou infelizmente, volumes gigantes ainda são em exchanges grandes. Ponto. Precisa estruturar, precisa saber o que vai fazer, porque o próximo passo pode ser, sim, um divisor de águas. Senão vai fazer coisa errada. Vai dar bobagem, vai dar boró, vamos falar assim. Vai dar problema. Então tá aqui jogando água. Não, gente, pelo amor de Deus, é só falando o quê? O que acha que deve ser feito. Simples. Não tô aqui condenando. O que eu tenho para a minha opinião, eu já disse várias vezes, eu guardo aqui para mim. Agora, tem que se pensar, você tem dois caminhos. Objeção, solução. Tem gente que vai ficar martelando, dando murro em ponto de faca eternamente. Ah, mas ele disse isso. Ah, ele falou. Eu já falei no início da live tudo isso. Ponto. Não tem interesse em me ouvir? Não tem problema, a gente não quer ser o dono da razão. Nem o Caio, nem o Jefferson. Somos todos, lembre da história, libertário. O principal direito nosso é a liberdade. Esse é o ponto. Não acho que ainda mais não existe ressocialização no Brasil. Como você fala um termo, é clausura, não é o que você fala, Jefferson? Você fala porão, é algum termo que você usa de cadeia que eu não me lembro. Porão, porões e masmorras. É isso, masmorra. É isso aí. Agora, Sim. ele tá lá, mas precisa o quê? Um abençoado, que esse cara tem que ser um abençoado mesmo, para ir lá, conversar com ele, falar assim, Gladys, isso ele pode fazer, o advogado tem essa possibilidade de trânsito. O que vamos fazer? Qual que vai ser a estruturação? O que você vai fazer para os clientes? Mireles, você está com 4.300 bitcoins. Porque o que o Caio falou, blockchain não mente. E foi a pior bobagem que a pessoa pode fazer, é fazer rolo, entre aspas, tá? Em blockchain, porque não tem isso. É o maior barato da blockchain, isso, a autenticidade, imutabilidade, criptografia, segurança. Ponto. Prova de autenticidade. Pessoal, antes do doutor continuar, só para explicar que aqui é uma live técnica de advogados, tá? Dando opiniões. Nós estamos dando opiniões, quer dizer, eu estou fazendo perguntas dos clientes e os nossos convidados, o doutor Artemio Picâncio e Caio Sano, estão dando opiniões. Decisão é com a magistratura, tá? Só para a gente não confundir as coisas. Aqui é uma live técnica entre advogados, ok? Se alguém não estiver entendendo algum termo, vai fazendo a pergunta que eu vou tentando aqui pegar e falar. Mas somos 3 advogados dando opiniões. Desculpe, doutor. E aí, assim, é só uma coisa que falaram aqui, deixa eu subir, que eu achei interessante essa questão. Deixa eu ver aqui, não estou querendo... Quanto mais coisas construtivas forem escritas, melhor para direcionar. Exato. É importante ouvir o que vocês estão falando, assim. Só que, claro, a gente não tem a menor pretensão de resolver tudo isso hoje, pode estar acontecendo outras coisas. Ah, tá, aqui, ó, tem que ter acordo. Tá, vamos lá, gente. Para ter o acordo, alguma coisa tem que acontecer, que chama oblação. O que é isso? Fazer uma proposta. Vamos caminhar assim? Beleza. Qual proposta nós vamos fazer? Como vamos fazer? De que jeito vai acontecer? E de quem tem que partir? Você acha mesmo? E, novamente, explicando, que o judiciário vai ficar ali, vai pegar assim, oi, o Jefferson tá ali, e o Jefferson é muito bem disso. Ah, o Jefferson tem direito a isso aqui. Não vai, gente, sabe por quê? Se não acontecer nada, se ninguém fizer nada, a empresa, pelos seus clientes, isso vai para a União. Simples assim. O que reconforta, nesse caso, é o quê? Precedentes que temos, que aí cabe o que eu falar isso. Precedentes anteriores que tivemos, isso foi para os lesados. Qual o precedente? Caso da Indio, decisão do Superior Tribunal de Justiça, apreensão de 3.300 bitcoins,
Repatriação do dinheiro pelo FBI, tá vindo para cá, vai pagar os lesados. Precedente. Tem que apresentar proposta. Chegar no Ministério Público, bater na porta e falar assim, quem que é o prejudicado? O Ministério Público, faça chuva, faça sol, meu amigo, o salário dele tá caindo, subsídio. Não é igual a gente, que é todo dia aqui tem que estar no ralo, é um leão por dia matando. Tem que ir lá. Tem que fazer pelos clientes. É pelos clientes, não é pela empresa. Não é mais. Tem que ser sempre por eles e para eles. Como eu falei, tem todas as virtudes de ter disseminado a mensagem do mercado cripto. Fez errado? Fez. Agora tem que estruturar. Esse é o ponto. Pode não concordar comigo, a gente não está aqui discutindo o porquê, o que aconteceu. Já foi. Amigo, passado a gente olha para aprender para o futuro. E para o presente a gente faz para colher outros frutos. Qual que é a árvore que eu estou plantando? Tem que ser uma árvore virtuosa que vai gerar frutos? É uma coisa. Depende. Você vai jogar uma erva daninha, vai fazer alguma outra coisa? É outra coisa. Se você não plantar nada, não vai colher nada. Isso é da vida. E é o que eu acho. Doutor, são as perguntas que estão passando. Eu não estou nem mais vendo meu papel, porque as perguntas estão dentro do contexto. Quanto mais coisas construtivas nos comentários democráticos, melhor. Tá? Eu perguntei aos doutores, tá, em relação à questão das pirâmides, porque essas pessoas que lesaram não estão presas e o Gladson está, né? Que isso causa estranheza em muita gente. Tá? Sabe por que nós advogados temos que dar essa resposta. Isso é uma resposta. Vamos lá. O que eu fiz por isso como cidadão? Porque todo mundo pode fazer isso, tá, gente? Eu cansei de ver gente solta, fazendo um monte de merda. Desculpa a palavra, tá? Desculpa a expressão. Cansei. Sabe quando começou? Rodrigo Marques da Vida dos Santos, que esse cara, vou lembrar ele para eternamente, eu não vou esquecer dele nunca. Esse cara tá solto. Por quê? Porque foi lá e fez um piramidão, desculpa a palavra, e pode processar, manda o que quiser aí de documento, eu não tô nem aí. Tá? Tem que importar com os clientes, com as pessoas. O que esse cara fez? Deu o golpe. Dá cadeia, pirâmide, não dá. Detenção de 6 meses a 2 anos, crime contra a economia popular, tá lá. O que eu fiz? Falei, bicho, cansei. E isso muito ouvindo pessoas do poder público. Que eu, Artêmio, não servi para estar no serviço público. Cada um tem o perfil. Falei, vem cá, meu irmão. Minha pergunta que tu fez aí, eu fiz para essas pessoas. Por que esse cara tá solto? Por que você não prende esse... Doutor, é o seguinte. Nós temos que investigar, verificar outras possibilidades de crime eventualmente cometido, gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, lavagem de capital, crime contra o sistema financeiro nacional, para enquadrar, para esse cara ter alguma prisão. Porque não dá cadeia. Pirâmide, por si só no Brasil, não dá cadeia. E aí é a coisa mais contraditória, a mais louca de tudo. Que é o que muita gente fala. Sim, e eu não tenho, sem hipocrisia nenhuma, ganho dinheiro quando as pessoas caem em golpe. Sim, é o meu trabalho. Mas por que raio se a vida fosse... O Caio fala uma coisa muito certa. Quando eu era... Antes, eu olhava muito para cá, ó, só por dinheiro, ele não vinha pro bolso. O que aconteceu? Falei, bicho, nem tudo na vida é dinheiro, nunca foi só dinheiro. E eu cheguei a pensar nisso um pouco. Eu falei, eu tenho que fazer dinheiro, como é que eu vou fazer? Pensando em dinheiro. Não é assim que funciona, filho. Pense em solucionar problema. Aí tu vai ver as coisas acontecem na tua vida. Simples. Segundo, o que eu fiz? Escrevi um projeto de lei. Por quê? Peguei o que eu aprendi, todas as mazelas que eu vivi, coloquei lá e apresentei uma lei de iniciativa popular aos modos da ficha limpa para tentar dar reclusão a pessoas que fazem pirâmide com causas de aumento de pena de acordo com a gravidade, diga-se, e entre aspas, o cara roubou as pessoas. Por isso, para ele estar preso, tá? E não entendam mal, ou vai chegar, existem indícios que isso vai ser deliberado em um processo para verificar lá na frente por um juízo, com toda a garantia do contraditório devido ao processo legal, sobre o assunto. Agora, o
que é o fato é? O que acarretou esse homem estar preso? Uma destruição de muita família, socialmente falando, em razão do não acesso aos suas rentabilidades. Porque muita gente contou, gente. Muita gente conta com isso, pegou empréstimo. Porque a conta era simples, as pessoas faziam, muita gente, chega no meu hospital toda vez assim. Doutor, o banco me dava ali 5% de empréstimo, fui lá e peguei. Ganhava 10 da GAS, 5% eu ganhava de lucro. Ixi, quantos eu não ouço isso todo santo dia? Várias vezes. Várias vezes. Agora, não adianta a gente ficar aqui e não vamos conseguir. E assim, Jefferson, eu vou te pedir, até para finalização, minha avó já está indo pro saco em 20 Não, minutos. tá ok. A ideia aqui foi isso. A ideia aqui foi uma live técnica, tá? Eu dei uma ideia porque eu entendo, eu sou o cliente, eu tenho todo o direito constitucional de dar algumas ideias, tá? Aqueles que não concordam, eu concordo que a pessoa não concorda. Aqueles que discordam, eu concordo que eles discordem porque temos que ser democráticos. Estamos sem receber o nosso valor. Oi, cara. Perguntaram ali o seguinte, ó. Apenas na justiça, sem dúvida, pessoal, os remédios, depois que está judicializado o negócio, é apenas envolvendo, depois que tem essa relação com 3 pessoas, os credores, né, a pessoa ali, o devedor e o Poder Judiciário, nós precisamos apenas, vocês, né, precisam se manifestar judicialmente, né? Por exemplo, ação de cobrança, por exemplo, pedido de falência, por exemplo, ou então a empresa pedir uma recuperação judicial e reestruturar. Existem instrumentos jurídicos para que isso aconteça, né? Então tem a Lei 11.101 de 2005, parte de recuperação judicial, tem questões de falência, tem ação de cobrança. Agora, fora isso, tem acordo, eventualmente vê a possibilidade de receber esse dinheiro. Agora, fora a justiça, não tem como, pessoal. Não tem como. Isso vai sempre depender, primeiro, acordo, algum TAC, depende do membro do Ministério Público. O que a empresa pode fazer para melhorar a situação dessas pessoas, a transparência, sim ou não, é possível fazer isso? Ou então o poder Judiciário entrar com ações de cobrança, enfim, falência. Existem várias situações jurídicas que podem acontecer, tá? E sempre vai depender do juiz, pessoal. Não tem como. O Brasil é assim, um país democrático, um país que tem o poder judiciário, depois que vai judicializado, e o Brasil são 80 milhões de processos, nós somos 200 milhões de brasileiros, né? 210 milhões de brasileiros. Muito processo para pouco juiz. Então, o juiz que muitas vezes está julgando um caso agora de briga de vizinho vai pegar um caso extremamente complexo da GAS, que é um contrato de locação, e ele nunca ouviu falar de blockchain, e ele nunca ouviu falar de hash, ele nunca ouviu falar que esse mercado dá para fazer mais que 10%, QIC, ele nunca ouviu falar. É ser humano, né? Então, eu entendo que é complicado, todo mundo puxa aí querendo o dinheiro da rentabilidade, mas tão somente judicialmente não tem que fazer, pessoal. Não tem que fazer. Eu vou fazer eu vou para as considerações finais, tá? Porque realmente minha garganta tá indo pro saco. Eu acho o seguinte: estruturação da empresa é necessário, melhoria na comunicação, a apresentação de um plano de estruturação junto ao Ministério Público, que é o que está fazendo a persecução penal. Não cabe a nós, nesse momento, discutir se foi legal ou ilegal. Já chega, já foi. Tá lá, o cara tá preso. Ele tá solto? Não, tá preso. Tem que cobrar também, temos que fazer a meia-culpa, assim como eu falei no início. Falei, olha, pelo que eu falei, se alguém se sentiu, desculpe novamente, estou falando isso, não é minha intenção. Não mesmo. Cada um sabe. E assim, muitos não vão entender, vão achar outra coisa, mas eu sei o que eu acho, o que eu estou pensando. Eu sei qual é a minha índole, eu sei qual é a minha vontade. E tá ótimo, porque eu me conheço. A gente, para sempre pensar no outro, também tem que se conhecer um pouquinho. A empresa precisa dar esse respaldo para os clientes. Não pode acontecer o que o Áureo Ribeiro puxou a orelha lá na audiência pública. Tinha que ter uma pessoa lá, assim como não teve no Ministério Público. Precisa dar voz aos clientes, para os clientes saberem o seguinte: para quem que eu tenho que reportar? As notas estão vindo sem assinatura. Ora, o CEO está
preso em cárcere. A Avalista Meirelles está com status processual de foragido. Está, sim, com 4.000 bitcoins. Isso é comprovado, Bitcoin não tem como se enganar. Ela, em mãos hoje, tem mais ou menos 1,5 bilhões, 1,5 bilhões pagam de 15 bilhões de contratos a 10%. Ela sozinha paga um mês. Ela não pode aparecer porque vai ser presa. Tá, tudo bem. Constitui o patrono. Isso a gente já viu várias vezes. Quantas vezes, Jeff, a gente não vê na prática? Fala assim, o cara tá foragido, ele resolveu se entregar alguma coisa. Não tô falando para fazer isso, não. Mas tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma cara. O que eu tô vendo, e aí assim, às vezes vão falar, mas, cara, graças a Deus, eu já tenho muito trabalho. Graças ao bom pai. Já tenho uma vida tranquila, sou simples, não precisa. O meu gosto é carro. Não esconde ninguém. Sempre gostei, desde menino. Agora, a empresa precisa fazer pelos clientes, porque o que eu estou vendo, novamente, estamos aqui, clientes estão aqui, e precisa da empresa fazer por ela e não os clientes só querendo tomar essas dores. Porque o que vai acontecer? Você falou muito bem, a empresa sempre pagou os clientes. E nisso gerou um sentimento de gratidão, e a gente tem que ser grato mesmo. Eu sou grato à empresa. Pronto, tem que ser grato mesmo, não pode perder isso não, que você é a pessoa que não é grata, não é gente. Agora, se a empresa continuar, ao meu sentido, nessa linha, ela vai perder a principal coisa construída nesses anos, que é a fidúcia, que é a confiança. E aí depois, meu amigo, não adianta chamar passeata, o que quer que seja. O que eu acho que tem que ser cobrado é essa voz, essa clareza, o que está sendo feito pelos clientes, como é que está sendo feito isso tudo, cadê as provas? Gente, tem bloqueio, não tem? Apresenta para os clientes. Tá em segredo de justiça, sigilo. Cara, destaja alguma coisinha, não estou incentivando a cometer crime, não. Mas alguém tem que saber disso, alguém tem que ter um porta-voz e passar, na medida do possível, o que pode ser passado. Não é só simplesmente, vai ser dia 9, acho que foi dia 4, depois dia 9, dia 16. Aí foi indo. E habeas corpus aqui, troca advogado, pede dilação de prazo. Você me mostrou um documento hoje importante. Eu acho importante que a defesa tenha instrumentos para se defender. Tem que ter sim. Mas, novamente, esse documento que a gente viu hoje, discutimos sobre isso, ele é tão somente da questão da liberação do CEO. E até agora, 70 dias, os clientes estão a ver navios e dando para eles, dando à empresa, novamente renovando os votos de confiança pela gratidão gerada pelos tempos pandêmicos que se sustentou pela empresa. Mas, não, gente, tem que continuar. Não é simplesmente assim, ignorar os clientes agora, porque isso está acontecendo. Para mim, tá? Eu vendo isso, porque vocês têm que entender o seguinte, eu ouço lá de cá, chegam pessoas que falam exatamente isso. O Jefferson ouve pessoas, o Artemio não sei o quê, vai ter, faz parte. Do mesmo jeito que eu ouço, doutor, aconteceu isso, acho um desrespeito, ninguém está me falando nada. Cada um, gente, a gente é ser humano, cada um tem uma reação, cada um tem uma história de vida, tem uma ótica de mundo e uma visão de mundo. E a gente tem que respeitar. Cabe a nós o respeito acima de tudo. No que, tá? Eu quando puder, e você já sabe, eu já te falei várias vezes isso. Quantas vezes eu falei, olha, Jeff, se fosse eu, faria assim. Eu não acho que eu te falei isso lá em Brasília, a gente se lembra muito bem disso. O próximo passo é fundamental. O pontapé é fundamental. Estamos na beira do recesso judiciário e paralisa tudo. Precisa dar o pontapé. Entrar agora em dezembro e entrar em janeiro muda alguma coisa? Não. Mas o pontapé tem que ser dado.
isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E assim, Eu sempre falei isso. saibam o seguinte, não vence em demandas assim quem é mais afoito. Tem que agir com estratégia, com dedicação, com esmero e principalmente resiliência, resistência. Aí não é corrida de Usain Bolt, é poltergar da vida que vai ganhar. Então assim, pensem nisso. A mensagem é essa. Reitero o que eu Muito disse no obrigado, início. doutor. E agradeço, acho que assim, isso aqui não é a primeira, não precisa ser a última. Estou aqui. Não, Estamos vamos aí conversar todo mundo. mais. O E meu assim, Instagram é um espaço democrático, tá? Estou sendo muito criticado por essa live, mas não tem problema. A advocacia é uma profissão de corajosos, tá? E não de covardes. E eu, quando eu tenho uma ideia, uma sugestão, eu sigo em frente, porque estamos num país democrático. Agradeço ao meu nobre colega, tá? Doutor Artêmio. Doutor Caio, as suas considerações finais, e depois eu vou ficar mais 5 minutinhos com os meus queridos clientes, a qual eu também sou cliente da GAS. Perfeito, perfeito. Inicialmente, ô Jefferson, eu queria agradecer, tá? Tamanha confiança. Minha visão aqui é mais uma questão que eu quis demonstrar para vocês, pessoal, uma questão acadêmica, o que está acontecendo fora do país, essas empresas que estão sendo notificadas, bloqueios muitas vezes de exchange de bitcoins, o porquê que elas estão bloqueando. Então, falei dessa questão das orientações que o GAFI tem feito, né? Então, as empresas que procuram hoje em dia atuar nesse ramo, elas precisam sim se adequar ao mínimo de regulação e orientação, tá? Eu acho que é interessante isso daí, reestruturar toda a empresa, propriedade, eles têm um jurídico, seria até antiético eu opinar o que eles precisam fazer. Aqui é uma visão, um brainstorm, né? Como que a gente vai criar ideias, pensar de acordo com a lei, tá? Mas sim, reestruturar todas as empresas que são envolvidas nisso daí é o primeiro ponto, né? Reestruturação, mais transparência, mais diligência, mais informação, e é isso. Eu quero agradecer a todos, aqueles que eu de fato não consegui agradar com algum comentário, solicito já as demais escusas, tá? Sinceras escusas aqui, desculpas por qualquer coisa, e fico à Muito disposição de vocês, obrigado. tá? Fiquem com Deus aí. Muito Deus obrigado, abençoe doutor Artêmio. vocês e a Obrigado. família de Eu vou vocês. ficar não, mais 5 minutinhos com meus queridos não, aqui. não, fique aí, não há o que agradecer, gente. Todo mundo está falando Obrigado. muito da associação. Eu já gravei um vídeo sobre isso, tá lá. É só entrar no Instagram. A minha opinião tá ali, tá? Eu não acho que é o melhor caminho, mas assim, cada um é livre. As minhas razões estão lá, tá? Não vou ficar falando disso, mas já tá lá, já tá explicado. Obrigado, Fiquem com gente. Deus. Meu Tá? irmão, um prazer Agradecido. novamente estar com você. Igualmente. Tá? Você é um grande homem. E assim, fico muito feliz de ter conhecido você nessa jornada. Eu Isso aqui, igualmente, meu e irmão. assim, tô por aqui sempre, sabe disso. Obrigado. Obrigado por dar essa paz para essas pessoas, porque precisa. Às vezes me entenderam muito como um cara que tá tocando terror, não é isso, não quero jogar fogo no parquinho. Não, gente, eu só acho a minha opinião é essa, eu sigo nessa linha, sigo coerente com o que eu falo. Isso que eu fiz foi simplesmente mudar a forma que eu falo, porque sim, eu errei nesse ponto, às vezes poderia ter sido um pouco menos rude ou menos áspero, ou às vezes menos jocoso, porque eu sou brincalhão no inbox, eu faço isso sempre. É do meu Muito feitio, obrigado o pela Caio me conhece. humildade. Então, Muito assim, obrigado pela humildade. reconheço, tá? Reconheço. Já falei, já conversei contigo, já conversei com o Wilson, sabe que já conversei com ele. Já falei com o Luiz, ontem eu liguei para ele a primeira vez, tá? Conversamos ali uns 40 Luiz minutos. é um cara sensacional. Não guardo rancor de ninguém, gente. A gente não tem rancor de ninguém. Não preocupa com isso, não. A gente só tenta falar o que a gente vivencia. Afinal, são mais de 20 casos que eu lido nessa vida. Mais de 1000 processos distribuídos só nessa área. Então, na boa, eu não tenho para que ficar me desgastando Sim. com ninguém, nem tenho essa vontade, nem a minha intenção. Fiquem em paz. Agradeço aos colegas. Muito obrigado. Eu vou continuar 5 minutinhos aqui com o pessoal. Tá? Muito obrigado, gente. Um abraço, meu irmão. Deus. Fique com Deus. Abraço a todos. Doutor Fique com Deus, Artêmio, gente. abraço, Até mais, doutor Caio. Artêmio. Fique com Deus, Valeu. irmão. Até mais, Tchau, meus tchau. irmãos. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa foi uma live, tá? Democrática, escutando a outra parte. Eu fui, como volto a dizer, muito criticado por ela, mas eu mantenho firme
na minha posição. A minha posição é de liberação do nosso dinheiro já, imediatamente. E vou continuar nessa luta junto com pessoas maravilhosas que são o Luiz Pontes, Wilson de Souza, doutora Mônica Lemos. Eu concordo com a associação, tá? Toda união é bem-vinda, toda união é bem-vinda, tá? O Charles, o cara guerreiro, tá? O doutor Reginaldo, eu nunca mais vou esquecer de falar o nome dele nas lives, que ele foi o advogado que começou, tá, a informar, a denunciar. Então, eu presto aqui os meus respeitos ao Dr. Reginaldo e nunca vou deixar de falar deste nome, que é uma pessoa incrível, tá? E que eu estou aí. Ele é de Brasília, mas também está aqui em Cabo Frio. Amanhã a gente vai se encontrar, eu vou dar um abraço nele. Eu preciso da experiência dele junto comigo, tá? O que importa, o foco é que o nosso dinheiro seja liberado. Eu ainda concordo e tenho esperança que a gente pode conseguir essa liberação do dinheiro fazendo coisas extravagantes. A reunião, essa live de agora foi uma delas, tá? Eu entendo que a GAS pode sim ouvir o doutor Artemio Epicâncio e o doutor Caio Sanas como especialistas sem vinculação. O doutor Artemio tem processos contra a empresa, como muitos advogados aqui. Mas ele, o jeito dele de pedir, tá, de falar, mudou. Ele pediu desculpas, pediu perdão aqui aos clientes por causa de, às vezes, ter se expressado mal. E isso é muito digno, é muito humano. Quando a gente entende que errou, a gente pede desculpa. Então, assim, eu já admirava o doutor Artemio, passo a admirar mais ainda hoje. Não tenho nenhuma sociedade com ele, nada. O que eu quero dele, como cliente, é que ele ajude, se possível, e se a GAS quiser, tá? Toda ação tem uma reação. Ele pode não ajudar e tudo se resolver. Ele pode ajudar e nada se resolver. Então, só Deus tem essa onisciência de saber o que vai acontecer. Nós temos que lutar e fazer a nossa parte. Deus vai ser o Deus do impossível. Deus colocou pessoas nessa terra com inteligência como eu e você. Ninguém aqui é criança, não vamos infantilizar ninguém. Todos aqui são sujeitos de direito e têm total inteligência para decidir o que é melhor. Eu decidi. Não vou entrar na justiça contra a GAS e os meus escritórios não vão patrocinar nenhuma ação contra a GAS. Por quê? Porque eu acredito no plano de negócios libertador da GAS e do Gleidson, do Tunay, da Mireles e da Márcia e dos demais que estão presos injustamente, inconstitucionalmente, tá? E eles merecem, tá, respeito de todos. Tá? Eu vou continuar aqui enfiado na leitura dos processos para poder meu interesse pessoal, ter o meu contrato de volta, a GAS de volta. Esta é a minha luta não solitária, porque eu recebo informações de mais de 500 advogados espalhados pelo Brasil que podem não estar falando num vídeo como eu, mas estão me ajudando num trabalho de equipe. Sexta-feira, tá? O Luiz Pontes, meu amigo de luta, o Wilson de Souza, meu amigo de luta, tá? Estão organizando juntos essa manifestação pacífica em frente ao Ministério Público Federal na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou estar lá com a minha camisa preta, mas com esse símbolozinho de paz, o símbolo branco, que é o que a gente pede, sensibilizar aquele poder, porque nós temos o direito de ter o nosso dinheiro suado de volta. Temos o direito de ter o Gleidson, o Tunay e a Márcia soltos, a Mireles sem mandado de prisão para que ela possa voltar e começar os nossos pagamentos. Nós temos esse direito, temos que estar unidos. Podemos ter opiniões diferentes, mas o foco é um só: liberação do nosso valor. Voltar ao funcionamento da GAS, mesmo que com alguns consertos. Meu escritório erra, eu erro. A GAS pode ter errado? Pode. A GAS cometeu crime? Não. E o que está faltando do poder público é que o poder público olhe a Constituição no seu artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Eles têm que olhar para a nossa dignidade da pessoa humana. Esse é o nosso norte. Juntos somos mais fortes. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós temos direito a ter o nosso dinheiro suado do nosso rendimento. A GAS, a qual eu sou muito grato, Gleidson, Mireles,
Tunai, meu amigo pessoal, eu sou muito grato a vocês, porque vocês me ajudaram a me libertar do sistema financeiro tradicional que nos escraviza há décadas. Então, eu sou grato e vou estar aqui, ó, lutando para a libertação de vocês, lutando aqui. Pô, eu sou pequenininho, mas eu vou dar a minha gotinha de água no oceano. Tá? Eu não vou desistir de propagar aos quatro cantos que é injusto a prisão de vocês, é injusto terem bloqueado o nosso dinheiro, poderiam ter respeitado o devido processo legal, que era intimar para responder uma ação penal, e se fosse comprovada alguma ilegalidade, aí sim, após uma sentença penal sentença penal condenatória transitada em julgado, o Estado fazer o que é de direito. Mas do jeito que foi feito, inconstitucional e injusto. Ninguém solta a mão de ninguém, gente. Democracia, escutar é importante. Deus deu 2 ouvidos para escutarmos mais do que falar. Então nós temos que escutar. Deus está na frente, Deus vai nos dar a vitória. Nosso dinheiro é honesto, nosso dinheiro é suado. Então Deus não vai deixar que a injustiça se perpetue. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Gleidson livre, Tunai livre, Márcia livre, Mireles sem mandado de prisão para poder voltar ao Brasil para encontrar com seu esposo. Os demais todos livres, é o que queremos. Juntos somos mais fortes. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós temos direito. Uma ótima noite a todos. Democracia sempre. Ótima noite.